Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso que podemos passar na presença de Deus. Quando acordamos, levantamos, sempre temos que agradecer a Deus, que foi mais um milagre que aconteceu em nossas vidas. Eu queria dizer para você, essa manhã maravilhosa, você pode contemplar a presença de Deus, pois Jesus está se revelando para nós cada dia, mesmo em silêncio, mesmo no meio das nossas tribulações, Jesus sempre está se revelando. Aleluia. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é Jesus revelado. Jesus tem se revelado a você, você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Pelos livramentos, pelas salvações, pelas bênçãos, mesmo no meio das suas adversidades, mesmo no meio da sua tempestade. Eu queria dizer para você, Jesus está com seus olhos e sua mão atenta a te guardar e te proteger, a te livrar de todo mal, toda cilada, toda tentativa, toda emboscada de Satanás e seus exércitos para poder ceifar sua alma. Jesus está agora te guardando, colocando anjos poderosos na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, nos seus filhos, na sua casa, em tudo, porque Jesus te ama. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para hoje estar aqui presente no meio de nós. Eu queria dizer que vai ter um grande arrebatamento, que Deus vai voltar, vai se revelar e trazer, vir buscar a tua igreja remida, lavada no teu sangue. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus? Hoje a palavra é Jesus revelado. Lucas, capítulo 24. Aleluia. Livro de Lucas, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Novo Testamento, livro de Lucas. Jesus revelado, capítulo 24. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus sempre nos surpreende, nos ensina a andar nos caminhos retos, Senhor. O mal está aí batendo na nossa porta todos os dias. Se nós não buscarmos esta palavra, que é a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus, para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 24. Que fala a respeito da ressurreição de Cristo. Fala a respeito a partir do versículo 13, os dois discípulos no caminho de Emaús. O caminho de Emaús, aleluias. Jesus revelado, glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 35. Vamos prestar bem atenção para nós aprendermos e ver o que o Senhor tem para mim e para você esse dia maravilhoso. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo o nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus aproximou a eles. O mesmo Jesus. E eles estavam conversando. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Muitas das vezes, no versículo 16, andamos com os olhos fechados para o Senhor. Não enxergamos as bênçãos do Senhor. Não enxergamos quão grande o Senhor está perto de nós. E ele disse, Jesus disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eles estavam com o coração triste. Jesus pergunta, por que estão com o coração triste?
E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino nela tens sucedido nesses dias? E ele perguntou, Jesus perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Ele estava falando com Jesus, do próprio Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles estavam tristes por ter crucificado Jesus, mas eles estavam conversando com o próprio Cristo. Só que os olhos deles, pela tristeza que eles estavam passando, eles não estavam enxergando Cristo na frente dele. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que diz que ele vive. Jesus já estava dando sinal para eles, e eles continuavam cegos, tristes, sem acreditar na ressurreição de Cristo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam a ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E Jesus disse para ele, depois que Jesus escutou tudo, que os dois discípulos estavam a caminho de Imaús, Jesus disse: os nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele afirmou: porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus pergunta para ele. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E Jesus entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, aí que eles reconheceram, abriu os olhos, na hora que Jesus partiu o pão, e conheceram, e eles desapareceram-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nós falava, quando nos abriram as escrituras? Eles começaram a entender que Jesus estava sempre no presente da vida deles. Jesus sempre está, irmão. Não importa o que você está passando, a presença de Deus está sempre com você. Jesus nunca vai se apartar, nunca vai se virar as costas. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus perdoador. Jesus veio para te resgatar, para buscar você, sua família, te abençoar, te guardar, te proteger o tempo que você ficar nessa terra. Para isso você tem que tirar as escamas dos olhos, abrir o seu coração para Cristo. E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Aí eles creram, eles anunciaram o Evangelho, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém, glória a Deus. E ali houve comunhão entre a igreja de Cristo.
entre os apóstolos e os dois irmãos que estavam em Emaús. Aleluia. Eu queria dizer para você, meu irmão, Jesus está sendo revelado essa manhã para mim e para você. Jesus vive no meio de nós. Jesus preocupa com todos os nossos problemas. Por isso que Ele está com suas mãos atentas, seus olhos e seu ouvido, para poder nos ajudar. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração. Vamos orar? Pedir a revelação do Senhor. O caminho de Emaús. Jesus revelado. Amém? Deus Pai Santo, Poderoso, Cristo de Israel, lemos a Tua palavra, Deus, essa revelação. Que as escamas dos nossos olhos possam cair agora. E os nossos ouvidos estar atentos, o nosso coração absorver toda a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse irmão, essa irmã que está escutando essa oração. Abençoa, santifique e purifique a vida, a casa, a família, o trabalho, tudo que o irmão fazer. Que no mesmo meio dessa tempestade, desse vento impetuoso que o irmão está passando, a irmã está passando, que eles possam sentir a revelação de Cristo na vida dele. Que eles possam se transformar, se redimir, pedir perdão dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Essa oração que eu faço, certo, da vitória minha, da minha família, da minha casa, da vida do irmão, da família do irmão, da vida da Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido irmão, querida irmã, estamos alegres, porque Jesus está sendo revelado para nós essa manhã. O caminho de Emaús, Jesus revelado. Em Lucas capítulo 24, versículo 13, que nós lemos, a palavra diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 70 estádios. O mesmo dia da ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou, dois discípulos caminhavam para Emaús. Desanimados, tristes, bem confusos, nós andamos assim, desanimados, tristes e confusos, após aquela crucificação que eles viram de Cristo. Eles estavam totalmente confusos. A passagem que nós acabamos de ler, de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, é um episódio de 12 discípulos, confusos, desanimados, indo para Emaús. É uma reflexão que nós vamos fazer essa manhã maravilhosa que o Senhor nos propôs, sobre a presença de Deus no nosso caminho, na nossa vida. A importância que nós temos em reconhecer Cristo ressurreto, que Ele vive no meio de nós. Os discípulos em tristeza e desilusão completamente ali naquele momento, não reconheceram. Jesus era o próprio Cristo que estava ao lado deles. Mesmo caminhando, mesmo conversando com Ele, muitas das vezes nós caminhando e conversando com Cristo, nós não reconhecemos Jesus, o senhorio e o poder de Cristo. Eu queria dizer, é na partilha da refeição, é na sua comunhão, é um partir do pão, você e sua família, você e seus entes queridos, as pessoas que você ama, que os nossos olhos vão se abrir e reconhecer Cristo. Peça perdão dos seus pecados, não importa o que você fez, não importa a situação que você está, se está em enfermidade, se está doente. Para reconhecer Cristo, você precisa partir o pão com Cristo. Pão significa a carne de Cristo. Aleluia. Essa passagem que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 36, nos convidam a Jesus revelado
no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Jesus sempre tem que estar revelado e procurarmos sinais da presença de Cristo no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Momento de reflexão e partilhar a comunhão com Cristo. Ele não reconheceram o próprio Cristo. Caminhava ao lado dele, no versículo 16 que nós lemos, mas com os olhos deles estavam como fechados. Não fique com os olhos fechados. Cristo está do seu lado. Abra os seus olhos. Sinta a presença de Deus no meio de nós. Assim como eles, muitos hoje caminham sem perceber a presença de Deus, sem perceber as bem-aventuranças do Senhor sobre nós. Esse texto que nós acabamos de ler todo, completo, ensina sobre a cegueira espiritual que nos impede de reconhecer Cristo. Nos impede a revelação que temos a Escritura, essa revelação que nós tivemos agora, para Cristo ser revelado sobre nós. No versículo 27 que nós lemos, a palavra de Deus diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. Busque da palavra de Deus a revelação de Cristo na sua vida. Precisamos ter esse momento de discernimento da palavra de Deus. No versículo 31 que nós lemos: abriram-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Abra os seus olhos, reconhece que Cristo é o caminho, que Cristo é a verdade e a vida para todos nós. Aleluia. O caminho de Emaús, Jesus revelado. Aleluia. Primeiro ponto, a cegueira espiritual. Versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. Os discípulos estavam tão focados nas suas decepções que não viram Jesus. Desfoque, irmão, das suas decepções. Desfoque das coisas que estão te perturbando. Desfoque das pessoas pessimistas. Desfoque das pessoas que te tiram fora da obra de Deus. Isso simboliza as condições que nós vivemos na nossa incredulidade. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, que é o Satanás. Ele nos cega, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo. Cuidado que Satanás está colocando nesse caminho que você está percorrendo. O Deus desse século, desse mundo, que é Satanás, desse mundo, o nosso maior é Cristo, mas Satanás, ele te cega, para você não enxergar as bênçãos de Deus, a obra de Deus na sua vida. É tipo assim, um homem que procurava seus óculos, né? Procurava seus óculos por toda a casa, até perceber que eles estavam aqui, ó, no seu próprio rosto. Procurava o seu rosto e os óculos estavam assim. Muito buscam resposta em todo lugar. Cuidado aonde você está buscando as respostas. Só é certo em Cristo, que já está do seu lado, que é a palavra de Deus, que foi revelada. E Cristo vai ser revelado para você através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. O caminho de Emaús, Jesus revelado. Aqui nós vemos a revelação pelas Escrituras. Versículo 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes que deles já achavam todas as Escrituras. Jesus só vai ser revelado, irmão, para todos nós através da sua palavra. Através da palavra de Deus. Jesus explicou as profecias sobre ele, desde Moisés até todos os profetas. Em João capítulo 5,
A palavra de Deus diz assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Através da nossa examinação da escritura de Deus, nós estamos achando, revelando em Cristo a nossa vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus só vai poder ser revelado para você, meu irmão, para você, irmão, através da Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, que você pega, vira as páginas e lê. Mas a revelação de Cristo para mim e para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Sem ela, a nossa fé vai ser superficial. Se você não buscar da palavra de Deus a revelação de Cristo, você vai ter aquela fé superficial, acreditando em qualquer um falar, em falácias, em profecias, em revelações. Jesus é revelado através da sua palavra. Aleluia. O caminho de Emaús sobre a revelação de Jesus. Terceiro lição que podemos aprender essa manhã maravilhosa. O momento do discernimento, do entendimento, da revelação de Cristo. Versículo 31 que nós lemos: abriram-se então os olhos e conheceram. Quando os nossos olhos se abrem para a revelação da palavra de Deus, nós vamos entender tudo o que Deus quer para mim, para você e para a sua família. No partir do pão, seus olhos se abriram. A comunhão com Jesus traz totalmente a revelação de Cristo para nós. Jesus é revelado. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Jesus bate na tua porta. Aí agora, Jesus está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é a palavra de Deus, abre o coração para a palavra de Deus, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está ceando conosco agora, porque a palavra dele foi revelada para mim e para você. Você poderia glorificar o nome do Senhor? É como um rádio. Esse rádio que está tocando aqui agora, esse louvor que está tocando aqui agora, que precisa ser sintonizado na frequência certa. Você está escutando esse rádio da fé na sintonia certa? Nosso coração deve estar alinhado com Cristo para ouvir a sua voz. Você tem ouvido a voz de Deus através das suas palavras ou através de falácias das pessoas? Veja Jesus revelado através da sua palavra. Ou os seus ouvidos vão estar atentos ao que Deus quer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O caminho de Emaús, Jesus está sendo revelado para mim e para você essa manhã. Glória a Deus. Os discípulos voltaram para Jerusalém, cheio de alegria. No versículo 33, diz assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e o que estavam com eles. Hoje Jesus quer para mim e para você. Hoje Jesus deseja para mim e você, através da sua palavra revelada, que nós abrimos os olhos para a sua presença. Revelar-se através da sua palavra e transformar a sua tristeza em gozo, em alegria. Se você está triste agora, Jesus quer trazer alegria na sua vida, meu irmão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, a palavra diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiramente, nós temos que nos arrepender e converter a esse evangelho, para todos os nossos pecados serem apagados. Jesus é o único que tem a borracha, a caneta espiritual, que pode apagar os seus pecados.
deixar você limpo. E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A cada dia, buscando a presença de Deus. Se você está caminhando, meu irmão, para Emaús agora, se você está indo a caminho de Emaús, distante de Deus, hoje é o dia de reconhecer Jesus. Hoje é o dia de Jesus ser revelado. Ele quer se revelar para você. Jesus está se revelando para você. Aceite-o agora. Aceite Cristo agora. Jesus faz um apelo para você. Como em Atos falou, arrepende-vos e convertei-vos, que seus pecados serão perdoados. Crê nesta palavra. Experimente a verdadeira alegria na vida, que é a nossa salvação. Eu queria dizer a você entregue sua vida agora a Cristo. Peça perdão dos seus pecados. Não peque mais. Não volte a errar contra o Senhor, que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus está voltando. O caminho de Emaús, Jesus está sendo revelado para nós agora. Queria orar pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra, o caminho de Emaús. Estamos indo para o caminho de Emaús, como o Senhor do nosso lado. Todas nossas adversidades, todos os nossos problemas, entregamos a Ti. Todas as nossas cargas pesadas, entregamos a Ti, Jesus. Senhor, abre os nossos olhos, como abriste os olhos daqueles 2 discípulos. Tem momentos que fraquejamos, não enxergamos a graça e o poderio do Senhor em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa nos guiar e a Tua presença possa nos achar a nossa esperança, o nosso refrigério. Em nome de Jesus Cristo, esse dia maravilhoso que o Senhor nos propôs, eu queria colocar esse irmão, essa irmã em Tuas mãos, na Tua presença, que os olhos deles sejam enxergados para a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique esse irmão, essa irmã, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, tudo o que ele fazer, que ele possa sentir a presença de Deus em sua vida. Receba, meu irmão, a graça e o poder de Deus na sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador agora, em nome de Jesus, pela fé. O firmamento daquilo que não se vê e não se toca, mas nós cremos que a presença de Deus está no meio de nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Querido irmão, querida irmã, que o caminho de Emaús, que Jesus seja revelado todos os dias, todos os momentos para nós. A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todos nele creiam, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E toda legião, toda a haste de Satanás, todos os exércitos demoníacos estão sendo derrotados agora, através de Jesus sendo revelado em sua vida, em nossas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.